Com licença, alegria de estar aqui com você e continuar conversando hoje com Josi Mansur sobre um aspecto muito importante mencionado por Helena Blavatsky na Doutrina Secreta e nos grandes livros esotéricos da humanidade, que são as leis universais. Assim como nós precisamos conhecer as leis de um país e estar de acordo com elas, não infringi-las para estarmos em harmonia com o meio, não é isso, em que vivemos, cada um fazendo isso, tudo fica mais harmônico. Existem as grandes leis cósmicas, assim como no macro, no micro. Então a Josi vai continuar falando sobre o que ela terminou na semana passada, que são os 7 princípios no homem. Lembrando que as leis universais são os pilares de toda a estrutura do nosso planeta, do nosso cosmos, da nossa manifestação. Garantia do cumprimento integral do grande plano divino. A Josi fez essa introdução, eu li na semana passada e passo para ela novamente a nossa colinha. Josi, então recapitula os 7 princípios, né, que você terminou falando de Atma, Buddhi, Manas, por favor. Ok. Bom, então retomando, assim como é em cima e embaixo, né, então existem os princípios que regem o cosmos, né, que vão ser estruturados a partir do segundo princípio, terceiro, quarto, quinto e sexto princípio. Existe um reflexo, um símile disso no homem, né, que é o microcosmos, que são os princípios que regem o homem, ou como algumas teorias chamam de corpos que regem o homem. Corpo né? físico, corpo astral, corpo mental. Né? Blavatsky prefere trabalhar com a ideia de princípios. Sim. E, porque é uma ideia mais ampla, né, de abstração. Então, a rigor, esses 7 princípios nessa chave setenária, o primeiro princípio é o princípio átmico, né, que é o princípio que é o nosso espírito. O segundo é o princípio búdico, né, que é a nossa alma espiritual, essa alma imortal. Sim, que às vezes a gente fala, precisamos ativar Buddhi. O que é Buddhi? É a parte mental mais abstrata, mais sutil, mais espiritual, mais espiritualizada, mais... Não é isso, Josi? Exatamente. Né? Então, é essa alma que vê as coisas como realmente as coisas são. Exato. Né? É essa capacidade de uma consciência mais ampla, que gera esse poder natural no homem de ver as coisas como realmente as coisas são. Partindo de um princípio de que nem tudo que nós não vemos não existe. Exato, claro. Só que para um ocidental não ver as coisas é como se elas não existissem. Para um oriental já não ver as coisas é saber que elas também existem, claro, apesar de não as verem. Então essa é uma diferença da nossa forma cultural. Né? Então o terceiro princípio é Manas, né, que é a nossa mente, né, ou a nossa alma, também humana, talvez. Tem humana, a alma espiritual, nossa né? alma humana, né, e é a nossa mente que nos estrutura como seres humanos. Né. O quarto princípio, então, é Kama Rupa. Né. Kama com K, Kama Rupa, que é o corpo de desejos, né, isso, em sânscrito. Que é o corpo de desejos, que são as nossas paixões, né? Essa nossa mente mais concreta, que é uma mente mais cerebral. Sim. Tá? E ligada às emoções. E ligada às emoções. Né? Mas é uma mente mais cerebral. Sim. E depois, os outros princípios. Tem o Linga quinto Sharira, princípio, né? É o prana, o prana, né? tem o prana que algumas linhas filosóficas não consideram como princípio, aí tem bastante algumas divergências de escolas, né? Mas prana significa vida, né? Essa porção do fluido vital do absoluto, desse raio original que desce, né? Irradiando toda a sua inteligência, a sua força, a sua vontade, que é isso que está no fluido vital. Nos mantém vivos e aqui, que nos né? mantém vivos, e que vai ser o nosso último alento, no último suspiro, né? Quando a vida fecha um pequeno ciclo, que nós chamamos de morte. O sexto princípio é o Linga Sharira, que é o nosso corpo astral, ou o nosso duplo etérico, né, que é o nosso molde. E esse molde é revestido por um corpo físico chamado Stula Sharira. São termos sânscritos, né?
Então, a rigor, nós só devemos contar 6 desses princípios, porque o Atman não é considerado como tal, ele não é considerado um princípio, posto que ele é um raio do todo absoluto, né, que é a síntese dos 6. Sim, e que ele está em todos e em tudo. Exatamente. Não é isso? Não há um meu Atman, não é? É um Atman universal de toda a humanidade, digamos assim. Exatamente. Ele é o que nas instâncias ou na doutrina secreta a gente estuda como a grande ideação cósmica, né, e o grande pensamento, a grande substância cósmica. Atman representa esse plano, né, sim. que é um plano que estrutura tudo que está aqui é Atman. O que nós vemos e o que nós não vemos é Atman, mas em irradiação. E aí, através dos outros corpos, outros princípios, esse elemento uno se multiplica, dando sustentação, base, forma a todos os planos. Sim. Se diferencia, poderia-se dizer? Sim, se diferencia, né? Se diferencia. Né? Então, aí nós voltamos à expressão da lei de harmonia, né? Que são os ciclos de periodicidade. Sim. Esses ciclos, eles são períodos de atividade. Tá? E por quê? Porque existe, na origem, essa lei, ela está subjetiva, ela não está em atividade. Né? Ela está em movimento, mas não em atividade. Essa lei só se torna ativa em manifestação. Tá? Senão ela, digamos assim, seria uma lei passiva. Né? Ela precisa de veículos para manifestação. Né? Então ela estaria na origem e repouso. Né? E quando ela é ativada, né, ela passa então para um ciclo de atividade. Né? Como é a diferença entre o plano da inteligência da mente universal, que ainda está em estruturação, e desce em forma ativa, né, dando origem ao primeiro plano, que vai ser o plano átmico. Tá? E esses ciclos a gente observa também em toda a natureza. Né? Nós passamos por ciclos constantemente. Claro. Os ciclos do dia, da noite, do sono, da vigília, o fluxo das marés, que são pequenos ciclos. Né? O outro ciclo é um pequeno ciclo também na humanidade, que é o ciclo do nascimento, do desenvolvimento e da morte. Claro. Né? E todos eles são regidos por essa lei de harmonia. E essa lei garante o quê? Que isso é uma outra coisa importante, como a gente compreende essa lei, né? A gente compreende essa lei entendendo que ela garante a renovação constante do plano divino. A gente pode estar certo de que tudo está sendo regido por leis. Esse aparente caos para os sentidos, como diz Blavatsky, é um cosmos para a razão. Né? Exatamente. Então, nos momentos que a gente está mais desolado, né, mais entristecido pelo sofrimento da matéria densa, né, nós temos que elevar a nossa mente e perceber que nós estamos regidos por uma lei que no momento pode não estar compensando, mas num outro momento ela vai se harmonizar e nos compensar. Claro. Então, é aquele senso comum que tudo passa. Né? Por quê? Porque está regido por um princípio de harmonia. E que harmonia é amor, é compaixão, no sentido mais amplo e mais profundo, né? Exatamente. Né? Então, essa lei, ela vai reger desde o átomo mais ínfimo, a célula mais invisível, até as maiores galáxias e todos os universos. Né? Essa lei evidencia um ritmo, que todo ciclo de periodicidade evidencia um ritmo, uma vibração, que nada mais são do que o movimento do absoluto em ação. Tá? É o movimento do absoluto em ação. Fala do absoluto, quem está escutando agora esse termo assim, o que é o absoluto? Essa ideia do absoluto, né, é a ideia de que em todas as religiões a gente tenta entender que é a grande ideia de uma divindade, a grande ideia de Deus. Né? O absoluto é esse todo uno, né, essa realidade única que rege todas as coisas. Né? Essa realidade agênita, que não tem paz, que não tem início, nem meio, nem fim. Ela é. Né? E a lei de harmonia é o reflexo, né, ou a irradiação da força desse todo. Né? Como se fosse um bracinho
do grande absoluto aqui, dirigindo ou guiando a manifestação. Ele não pode evitar que os elementos na manifestação se choquem, gerem conflitos. Agora, esses elementos que se chocam, que se conflituam, vão ter uma lei de compensação, que é a lei kármica, que vai ajudar ao retorno desse equilíbrio. Sim. E vai fazer o ajuste dessas forças para quê? Para que elas retornem novamente ao equilíbrio. Por quê? Porque o equilíbrio é análogo à evolução. Sim, sim. Tá? Evoluir significa equilibrar-se. E equilibrar-se a partir do quê? Do melhor que temos. Sim, sim. Há um aparente desequilíbrio nesse movimento evolutivo, né, justamente por causa dos conflitos, entre aspas, né, de toda a natureza. Não é uma coisa moral de conflito só humano, é conflito de elementos, não é, que se atraem, que se repelem, não é, mas sempre tendendo, no final, ao equilíbrio. Exatamente. Então, essa renovação, as forças que requerem, elas são necessárias, essas forças, para que elas não se dissipem totalmente. Tá? Então, precisa ter renovação. Claro. Para que essas forças possam se reagruparem novamente e fazer um novo impulso evolutivo. Sim. Tá? Como uma poda, né? Precisa podar a árvore para ela crescer mais viçosa. Né? Exatamente. Então, no homem segue o mesmo ciclo. O homem passa por um ciclo de aparecimento, tá? E um ciclo de desaparecimento, que são as 7 grandes raças raiz, que fazem parte do plano evolutivo do microcosmos, ou do homem. Esse mesmo ciclo passa pelos planetas, passa pelos sóis, por todas as galáxias, por todos os manvantras e por todos os pralayas, ou seja, por todos os nascimentos de um ciclo cósmico e por todas as dissoluções de um ciclo cósmico. Então, o universo, ele produz, assim, um período de atividade, que nós chamamos de manvantra, que é a manifestação, e um período de repouso, que é o pralaya, ou uma dissolução. Assim, tudo pulsa em harmonia. Tudo no universo é rítmico e está de acordo a uma lei divina, de acordo a um plano divino, que é essa realidade una, que nós não acessamos ela nesse grau de evolução que estamos, mas nós somos oriundos dessa realidade. Tá? E aí volta de novo a compensação, a lei que trabalha junto com a lei de harmonia, que é a lei de compensação ou de ajuste, que é a lei do karma. Sim. Que é uma lei muito bonita, mas eu vejo que é uma lei muito distorcida, ou muito mal entendida ainda pela nossa sociedade. E tem um axioma muito bonito que fala assim, cada homem é seu próprio e absoluto legislador, o dispensador de glória ou trevas para si mesmo, o decretador de sua vida, sua recompensa e sua punição. Então, essa lei nos mostra que nós somos o dispensador de nossa vida. Sim. Nós regemos a nossa vida. Então, se nós conhecemos a lei de harmonia, nós podemos estar muito mais confiantes, porque essa lei também vai nos autorreger. Claro. Tá? No final das contas, nós somos nossos próprios pais. Cada um é o próprio pai e mãe de si mesmo. Os nossos pais biológicos são os veículos através dos quais nós viemos a manifestação para mais essa vida, para mais essa jornada, né, Josi? Exatamente. E assim como é no homem, é no cosmos. Estamos terminando, o Silvio já levantou ali o bastão, não é, Silvio? Então, eu acho que para fechar é importante trabalhar aqui, por que nós temos dificuldade de conhecer essa lei? Pela ignorância humana. Enquanto o homem não despertar para o seu caminho evolutivo, para a busca da sabedoria, ele não vai compreender essas leis. E aí ele vai violar as leis. Sim. E ao violar as leis, ele vai sofrer mais. Então, o importante é conhecer as leis para quê? Para que a alma se desperte. Para que a gente perceba que nós somos seres espirituais numa jornada física e emocional. Sim. Tá? E não ao contrário. Nós não somos um corpo que anda aqui à deriva. Não. Nós somos um espírito que está num corpo como veículo em busca da sua grande jornada evolutiva. Obrigado, Josi. Obrigada, querido.
Muito obrigado a você pela companhia. Nós falamos de leis universais, a lei da harmonia e até o nosso próximo Cá Entre Nós.